Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio desta nova temporada 2023 do podcast Além da Linguagem. Eu sou o professor André Cavallini e hoje eu tenho o prazer de começar uma nova etapa nesse podcast. No primeiro episódio eu trouxe reflexões de começo de ano, nesse novo episódio eu quero falar com vocês sobre autoconhecimento e autodesenvolvimento, né? O desenvolvimento pessoal, que é algo tão importante para quem está nessa fase de preparação para concursos e vestibulares, mas também para quem está na vida precisando melhorar a sua relação com si mesmo, com o mundo, está buscando ferramentas, estratégias diferentes para tentar melhorar a sua saúde mental. E pensando nesse tipo de abordagem e tirando qualquer tipo de preconceito, de diferença, né, que a gente pode ter em formas de ver, de perspectivas sobre a saúde mental, eu estou convidando pessoas que eu conheço, que eu acompanho há algum tempo e que eu acredito que vão agregar, trazendo mais ferramentas, mais técnicas, estratégias para ajudar as pessoas a alcançar um melhor nível de saúde mental, de qualidade de vida, de autoconhecimento, né? Então, hoje eu vou bater um papo com Isabel Cristina, ela tem um canal no YouTube, ela tem um perfil no Instagram e ela faz atendimentos voltados com o desenvolvimento espiritual das pessoas. Ela trabalha com questões como arquétipos, como tarô, como lei da atração e, novamente, a ideia aqui é agregar mais ferramentas, mais estratégias e técnicas para que todos, sem exceção, possam ter aqui, nesse canal, nesse perfil, nesse Spotify aqui, nesse podcast, opções que vão ajudar você a ter melhor qualidade de vida e alcançar melhores níveis de autoconhecimento. Isso, autoconhecimento, autodesenvolvimento, são fundamentais para você ter não só uma qualidade de vida melhor, né, uma saúde melhor, mais equilibrada, uma saúde mental mais equilibrada, mas também a melhorar o seu desempenho nos estudos, nas provas e na vida em geral, tá legal? Então, vamos bater um papo daqui a pouquinho com a Isabel Cristina e saber melhor como que essas estratégias que ela usa podem ajudar você que está aqui acompanhando esse episódio a ter uma qualidade de vida melhor, se conhecer melhor e aprender a usar isso em seu favor, tá certo? Então fique aqui e daqui a pouquinho começa o bate-papo com a Isabel Cristina. Oi, Isabel, tudo bem contigo? Seja muito bem-vinda ao podcast Além da Linguagem. Quero te agradecer a presença aqui hoje, falar que eu já sou fã do seu canal, do seu conteúdo há tempos, como eu te falei antes de a gente começar. E eu quero, para a gente poder dar início à nossa conversa, que você se apresente, por favor. Então, pessoal, eu sou Isabel, eu tenho um canal no YouTube, acho que já vai fazer uns 2 anos, mais ou menos. Eu tinha outro canal, eu iniciei ano passado um novo. E eu trabalho conteúdo ligado à espiritualidade, principalmente aos arquétipos, que é um conteúdo, assim, muito extraordinário, que realmente transforma a vida das pessoas. E lei da atração também, que falamos lá. No geral, assim, são esses conteúdos que eu trabalho mais. Muito bom. E seu canal se chama Despertar, né? Chama Despertar com Isabel. E de onde veio a ideia de falar isso? Justamente por essa questão, assim, que eu tava em despertar espiritual, né? Porque quando você começa a ficar ligada com conteúdo de autoconhecimento, você começa a acordar para as outras coisas da vida, porque antes você parecia que estava num mundo fechado, e aí começa a vir outras informações, aí começa a vir livros, estudar, e a expansão da consciência, né? A gente vai... É uma coisa que só quem passa sabe o que é, né? E através disso você quer o quê? Transmitir o conhecimento para as outras pessoas, porque poucas pessoas estão na mesma fase que você, né? Quantas pessoas estão querendo crescimento, autodesenvolvimento? Poucas. É verdade. E o nome é muito interessante, porque o despertar, ele pode trazer tantos significados diferentes, né? E quando a gente fala de autoconhecimento,
Tem tudo a ver, né? O despertar para você olhar outras perspectivas da sua vida, novas fases que você passa, porque a gente passa por fases, né, Isabel? A gente tem essas coisas que nem você falou. Eu tinha um canal, daí eu dei uma parada, voltei, e agora eu voltei com um foco diferente, mas ainda dentro da ideia de despertar, né? Não, sempre na mesma ideia. É porque passa por muitas fases. Tanto nessa questão espiritual, às vezes tu vai ficar mais fechado, aí outra fase você vai estar criando mais. A gente é assim, não é uma linear, eu acho, né? A gente tá passando por mudanças o tempo todo, e cada vez mais, né? Eu penso assim. Sim. As mudanças estão acontecendo cada vez mais rápido, né? E a gente acaba, às vezes, se fechando para isso, né? E uma das ideias que eu trouxe para essa temporada nova, eu não sei se você já conhece, mas a gente está na 6ª temporada do canal. Nossa. Tem mais de 70 episódios já. E aí, para essa temporada, eu quis sair um pouco do lugar de conforto que eu tava, porque eu tenho uma linha, eu sempre fui mais aberto para a espiritualidade, daí eu me voltei para estudar a parte de neurociência, que eu fiz uma especialização e tal. E aí eu fiquei naquela coisa assim, um pé lá, um pé cá, sabe? Então, tipo, pra onde que eu vou? E aí eu comecei a fazer mais focado em neurociência, aprendizagem. Mas para essa temporada, dada a quantidade de pessoas diferentes que frequentam o perfil, eu falei, eu acho que é uma coisa muito legal a gente abrir o leque, expandir, justamente nessa ideia de despertar, e foi por isso que você foi a primeira convidada dessa temporada, né? Pois é. E aí, trazer essas ideias diferentes, porque, como você falou, você trabalha com lei da atração. Lei da atração tem tudo a ver com o seu estado mental para as coisas que você quer, né? O tarô, ele pode trazer uma perspectiva diferente da tua situação hoje. E às vezes te atentar para um aspecto diferente da sua vida que você não estava prestando atenção. Ele trabalha com o inconsciente coletivo, né, o tarô. Sim. Uma vez me perguntaram, quando eu mudei um pouquinho, porque eu comecei a trabalhar com o tarô, me perguntaram no canal, mas você tá ficando doida, tá trabalhando com essas coisas místicas. Aí eu falei, você não trabalha com arquétipos? Eu falei, olha, o tarô e os arquétipos estão ligados, gente. É o inconsciente coletivo que tá ali. Então, quando a gente abre um jogo, a gente vê tudo o que tá acontecendo. O que está acontecendo na vida da pessoa por causa disso, por causa dessas informações que existem ali, entendeu? É muito interessante, assim. Tipo, quanto mais você estuda, mais você começa a ter uma percepção diferente das coisas, porque às vezes as pessoas têm uma visão um pouquinho limitada do que é a realidade, porque a gente não tem essa noção, né? Então tem que expandir um pouquinho. Sim, eu acho que a ideia mais bacana de tudo isso é a gente sair da nossa zona de conforto e do lugar comum, né? Você, às vezes, está tão preso num padrão ali e você acaba não se abrindo para poder enxergar outras coisas. E quando a gente faz um papo como esse, que a gente está aqui, pessoas diferentes, mas que têm em comum essa ideia de expandir, de desenvolver a nosso autoconhecimento, nosso ser, na verdade, né? Muito além do que a gente é como trabalho, como estudo, enfim. A gente sair dessa caixinha, quando tem uma dupla como nós aqui, batendo um papo sobre isso de forma agradável, de forma leve, a gente leva esse conhecimento, né? A gente sai da nossa casa e leva para o mundo. Quem passar por aqui, antes de a gente começar a gravar agora, eu fiz a apresentação do episódio e eu falei justamente isso, Isabel, que a ideia era a gente trazer, para quem passasse pelo Spotify, pelo YouTube, um vídeo ou um áudio falando sobre algo legal, algo diferente sobre desenvolvimento pessoal. E acho que tem tudo a ver. E você fala do inconsciente coletivo, é algo que nem sempre passa no radar da gente, né? O mundo está acontecendo ao nosso redor, mas nem sempre a gente está aberto a ver, tá tão fechado dentro da gente. E aí, como que surgiu a ideia de você falar abertamente, assim, sobre arquétipos, sobre lei da atração e sobre outros assuntos que você... Eu comecei a estudar os arquétipos com o professor Hélio Couto, não sei se você conhece. Sim, da ressonância harmônica, é isso? Ressonância harmônica. E aí, eu leio os livros todos dele relacionados aos arquétipos, que eu acho, assim, uma didática muito simples de você entender, porque tem conteúdo que você pega um yang da vida, assim,
vai ter muita dificuldade de entender. Assim, é muito complexo. Você vai pegar para ler o livro, você tem que ler 10 vezes aquele livro para poder pegar uma ideia do que é o que ele está explicando, sabe? Então, sim, quanto mais didático, melhor, eu penso assim, né? E os arquétipos, para quem não tem um conhecimento, né? Eles são a perfeição de algo, né? O arquétipo é a perfeição de algo. Então, existe lá a perfeição do homem, a perfeição da mulher. Então, isso tudo está no inconsciente coletivo. E a gente vive, as pessoas vivem alguns arquétipos principais, que tem um livro que fala muito sobre isso, que expõe, ou, por exemplo, a pessoa que vive o arquétipo do herói, entende? A pessoa que quer salvar todo mundo, é um exemplo. Então, tem determinados arquétipos que as pessoas estão vivendo ali, e nem o rebelde, por exemplo, um arquétipo muito comum, o arquétipo do rebelde, que a pessoa quer vivenciar isso aí. Então, às vezes, a pessoa nem sabe o que está vivenciando, e ela pode alterar esses arquétipos conforme a necessidade dela, o que ela precisa para a vida dela. Então, os arquétipos são conhecimentos práticos que tu vai utilizar para a vida, para você melhorar a tua vida. Por isso que eu gosto tanto, assim. Realmente, a gente nota a diferença quando tu começa a usar um arquétipo. Lógico que tem arquétipos que tem que ser bem analisados, porque são muito fortes. Eu sempre falo no canal lá, arquétipo, por exemplo, dos animais. Tem que tomar muito cuidado. O arquétipo da águia, por exemplo. Um arquétipo muito forte, entendeu? E às vezes as pessoas não têm um conhecimento que vai mudar, transformar realmente a vida dela. Porque ela acha assim, porque ela acha que aquele poder todo, como que ela vai utilizar aquele poder todo? E esse negócio que tu falou da zona de conforto, vai ter que sair. Será que ela tá pronta para sair da zona de conforto? Sim. E muita gente acha que, falando dos arquétipos, como se fossem perfis fechados, né? Uhum. E, na verdade, eu gosto muito de usar metáforas, tá bom, Isabel? Mas uma coisa que eu acho muito interessante é que, se você for pensar que você tá preso ali, enraizado ali, e você não consegue mudar, você realmente fica preso, entendeu? E quando você aceita que essas perspectivas diferentes sobre você mesmo são como se fossem roupas que você vai trocando. Você sai, você vai pra praia, você não vai de terno, você vai usar uma roupa adequada. Tá frio, você vai pôr uma blusa. Então, são formas de você entender que você é uma essência que cabe dentro de diversas casas diferentes. E o arquétipo, acho que ele vem para trazer um pouco disso também, né? Você concorda? Sim. Agora me veio o nome do livro, é O Herói e o Fora da Lei, se eu não me engano. É esse que fala, que os arquétipos das marcas, né? Nossa, é um livro muito bom, né? Muito bom mesmo, assim. Indico para vocês lerem. Legal. Mas é isso aí. Como eu falei, tem que tomar cuidado porque eles são energias muito fortes, como a perfeição de algo. Eu, por exemplo, quando faço a ressonância, as pessoas me perguntam, Isabel, pede arquétipo na ressonância harmônica. Aí eu falo assim, olha, vai dar catarse, porque o arquétipo, ele é a perfeição daquilo. Então, ele realmente vai transformar tudo, entende? Então, às vezes a pessoa já vai bloquear a melhoria da vida dela por conta disso. Então, tem que tomar cuidado com quais arquétipos eu vou estar utilizando. Comecem pelos mais leves, né? Não tão pesados assim, tipo uma águia da vida. No canal tem alguns arquétipos que vocês podem estar olhando lá que podem ajudar vocês. Arquétipos até para dinheiro, para amor, para relacionamento, para várias áreas, assim. Pode utilizar para muitas áreas da tua vida, sabe? Muito bom. É legal. E depois, quando a gente acabar, eu vou pôr na descrição desse episódio os seus links para as pessoas poderem acessar esses vídeos, tal, porque são muito interessantes. Você falou sobre os arquétipos, mas você, além de ter o seu canal e você falar disso, você faz técnicas de manifestação. Inclusive, você escreveu um e-book sobre isso, né? Sim, eu escrevi um e-book. Até o planejamento para publicar no físico esse ano. Oi, que legal. Bem legal. Estou planejando para publicar no físico. O Manifestando a Vida dos Sonhos, eu já tinha escrito uns 2 anos atrás, eu acho. Aí, nas férias, acho que foi no ano passado, eu comecei já a movimentar ele e editar e começar a melhorar ele, porque tinha outras coisas que eu já tinha aprendido além daquilo, entende? Então, lá no livro, eu falo muito de crença limitante, das coisas que eu aprendi, que pode... Quem tu falou,
a lei da atração é o poder da tua mente. A gente tem um poder muito infinito de criar a nossa realidade. E as pessoas, elas subestimam esse poder que elas têm. Só que uma coisa é pensamento mágico, né? Eu sempre explico isso porque as pessoas ficam, eu vou ficar lá esperando acontecer também, gente. Assim, não, precisa. A fé sem ação é morta, né? Então, a gente tem que ter a ação de tu também correr atrás. Só que, assim, no momento que eu estou com um objetivo muito claro na minha mente, eu tenho essa definição, eu sei os passos que eu vou ter que dar, aquele objetivo está sendo atraído para mim também. Entendeu? Então, é dessa forma que a lei da atração funciona. Desde que você saiba o que você quer, porque às vezes as pessoas, elas não têm a mínima noção do que elas querem, elas pensam, eu quero um carro lá, uma casa X, mas não tem uma definição exata do que realmente você deseja. Realmente você deseja aquilo? E esse desejo tem que ser uma coisa muito forte para você, entendeu? Não pode ser qualquer coisa. Tem que ser uma coisa que você sinta realmente que realmente quer. Então, esse é o segredo para tu manifestar. E também um bloqueio que as pessoas têm é no receber. Entendeu? Será que eu sou merecedor? Será que... Isso, exatamente isso. Então, você vai ter que analisar suas crenças, porque existem pessoas que nascem com crenças relacionadas à pobreza. Pobre nasce pobre, morre pobre. Ou, eu não vou conseguir sair desse lugar aqui. Então, a gente tem que ir eliminando essas crenças, ou que dinheiro é ruim, ou culpa por ter dinheiro, que é o mais comum, assim. Culpa por você ganhar bem ou ter mais condição do que os outros, ou eu vou perder meus amigos se eu ficar rico. O contrário, né? Se eu ficar pobre, ninguém vai me querer. É uma questão muito interessante essa, né, Isabel? É muita crença, assim, então as pessoas, elas têm que analisar. Eu sempre ensino técnicas relacionadas à manifestação. Eu funciono muito, tem uma fase do canal que é escrita. A escrita, isso é comprovado até no subconsciente, né? Que o subconsciente trabalha conforme você escreve seus objetivos, né? Eu já li a respeito disso. Então, faz uma lista. Aqui, estavam conversando, fizeram muito lista de metas, né? Então, isso vai ativar também no teu cérebro para você conseguir realizar as coisas com mais facilidade. Eu vi uma palestra do Hélio falando assim, escreve a vida dos teus sonhos, escreve como você quer que aquilo aconteça, escreva seu dia perfeito, escreva como você deseja um teu relacionamento. Sim. Então isso vai dar foco para as coisas que você quer, às vezes aquelas coisas que tu não quer, né? Sim, é interessante isso de escrita, não só por manifestar, mas muitas vezes, isso eu falo no atendimento com terapia mesmo, você às vezes tem uma ideia, ou um desejo, ou um pensamento que está lá preso no campo das ideias, está lá dentro da sua cabeça. E ele fica lá, e você não sabe se ele vai ser positivo ou negativo, se ele vai dar certo ou não, então você remoe aquilo lá dentro. Você fica lá mastigando, mastigando, e não sai do lugar. Quando você põe para fora, e você vê aquela ideia ganhando corpo, seja escrita ou seja falado mesmo, em terapia, tal. A palavra tem muito poder também. Muito! E aí você vê aquilo concreto, mesmo que não se realizou, mas você sai daqui de dentro e projeta. Aí você olha e fala, putz, tava dando errado porque eu não pensei naquilo, ou porque eu não vi aquilo, ou porque eu estou numa posição que ainda não é capaz daquilo, mas eu posso dar um passo menor para chegar mais perto do que eu quero. Então, essa estratégia de você colocar no papel, e eu sempre defendi, Isabel, e até por questão científica, né? Não só questão de consciente, inconsciente, subconsciente, questão de você usar a sua memória. Quando você escreve, você movimenta mais uma área do seu cérebro. Ou seja, você diz para o teu cérebro que aquilo é importante. Né? E aí fica muito mais claro e muito mais fácil dele entender que aquilo existe, que aquilo é necessário. Olha que interessante. São pensamentos, linhas diferentes que a gente tem, você e eu, mas que olha como elas se convergem, como elas se encontram. Que interessante. Até nessa questão da escrita, até para quem estudos, no caso, eu estudei muito essa questão para concurso já, e
A escrita é a única coisa que realmente te dá resultado para você memorizar, para você estudar. Então, é sensacional o poder da escrita. E nem tu falou, a fala também tem muito poder. Por isso que a gente cuida o que a gente fala. Sim. Até uma vez, eu vi um exercício assim de uma guria, coloca um gravador de áudio e fica o dia inteiro com aquele gravador de áudio, gravando o que você fala durante o dia. E aí você vai ver o que tá na tua mente, o que você pensa sobre você. Porque daí, na hora que acontece uma coisa errada, você fala, eu sou burra mesmo. Sempre acontece isso comigo. E aí vem as crenças que você tem. E você tem que ficar atento, olha. E sempre que vem essas crenças, fala, a crença é positiva, né? Eu penso assim, não, isso não é uma realidade. Eu sempre penso uma coisa ruim. Isso aqui não é verdade. Fala crença positiva, que é o que sempre me ajuda muito. Porque a gente, às vezes, não se toca. E vai vindo, assim, as crenças, você tem que estar muito atento, assim, para as coisas que acontecem, né? São muitas sementes que a gente planta ao mesmo tempo, né, Isabel? Eu falo que, às vezes, isso eu já falei, inclusive, em outros episódios e tal, a gente não presta atenção no que a gente está pondo para fora. E, como você falou agora há pouco, é porque eu não mereço ter o dinheiro, ou então é muito difícil ter o dinheiro. E aí, no caso específico do pessoal que eu atendo, que são estudantes de concurso de vestibular, eles têm aquela ideia de que aquela vaga que eles querem é muito distante. É muito difícil. Olha só. Eu tinha esse pensamento quando fui fazer para medicina. Foi uma das crenças mais limitantes que eu tive, assim, sabe? Tipo, é muita concorrência, é muito difícil. E às vezes é tudo que tá na tua mente. Às vezes falta só um pouquinho de paciência pra gente conseguir as coisas que a gente quer também. É aquela coisa de você saber a realidade. A realidade é difícil? É difícil. Mas é difícil para todos, não só para mim. Então, a gente tem que começar com nós mesmos, cuidando do nosso gramado ali, né? O que a gente vai colocar ali? Sim, e talvez, assim, é uma concepção que eu tenho hoje, que eu faço odontologia. Você tem que levar os estudos de uma forma mais leve. Não ficar, meu Deus, quanta coisa que eu tenho para estudar, muita coisa que eu tenho para fazer. É muito difícil aquela prova. Em vez de você pegar e estudar um capítulo por vez, para você entender o conteúdo, e por partes, entendeu? Sim. Aí a vida vai ficando mais leve, mas tudo a maneira como a gente enxerga as coisas. Se a gente vê que aquilo lá vai dar errado, que você vai ir mal na prova, por exemplo, provavelmente você vai ir mal. Mesmo você tendo estudado, porque só a tua mentalidade tá errada. Exatamente isso, a sua mentalidade. Isso, tem um estudo da Harvard, que eu tava lendo um livro ontem, eu tava escutando um audiobook, que ele fala justamente disso, que estudantes com mentalidade positiva, eles têm muito mais sucesso do que os estudantes que vêm com uma mentalidade negativa em resultados no geral. Eu acho que é o jeito Harvard de ser feliz. Sim, isso mesmo. É muito bom. Tô escutando o audiobook. Eu tenho esse livro. E essa parte de você se alimenta de volta da sua crença, né? Então, olha que interessante. E a gente fala muito de crenças, né? Eu falo muito de crenças e você também trabalha com esse lado das crenças. Mas muita gente, inclusive que deve estar ouvindo a gente agora, enxerga a crença como um papo de coach, como algo que não seja real, né? Isso que você falou agora, de você ter o estudante que tem a mentalidade positiva, tem mais chances de ir melhor na prova. Inclusive, se ele não for tão bem, ele não vai afetar a mentalidade, porque a mentalidade é um estado de ser, não é só um momento, não é passageiro. E o negativo, que a chance dele ir mal na prova é muito maior. E você pensa assim, eu sempre falo, como eu falei agora, eu gosto muito de metáfora, então eu creio que tudo é um bumerangue. Você joga uma crença positiva, ela vai voltar para você, né? E aí, olha que interessante, quando você fica repetindo para si mesmo, que é difícil, qual a chance de você perceber que não é difícil? É muito mais fácil. Né? Porque por onde você olhar, tá a dificuldade. E você já colocou ela lá. Ou seja, ela tá em evidência para você. E o nosso cérebro, Isabel, ele tem uma tendência a querer resolver mais rápido as coisas. É questão até de sobrevivência mesmo. E tá dentro da gente, não dá pra gente lutar contra isso. É um instinto natural do ser humano. Mas quando você aprende que se você pensar melhor, se você for com mais calma, se você tentar enxergar
o que você tem de melhor, não de pior, você já está dando um passo para sair dessa programação ancestral, antiga, primária que a gente tem, né? Olha que interessante. Faz todo sentido isso da mentalidade positiva e negativa. É porque muitas pessoas começaram a falar assim, porque só pensa positivo e não vê a realidade das coisas. Só que, assim, gente, é muito melhor do que ver para um ângulo. Melhora uma situação que você vai ter uma solução do que você vê o lado negativo do pessimista. Que o pessimista, ele só vai reclamar da situação e não vai resolver. Exatamente. Entendeu? E é interessante a gente falar sobre essa questão do positivo e do negativo, dos padrões mentais que a gente tem, né? Porque a gente estava falando de crenças, agora a gente está falando dos arquétipos, né? Que agora está falando das crenças. O modo como a gente pensa pode não ser quem a gente é, pode ser um momento que a gente está passando. Mas quando você fica alimentando isso dentro de você, quanto mais você pensa nisso, quanto mais você se põe nessa posição de dificuldade, mais difícil é você sair. E eu não estou nem falando numa questão aleatória do tipo, nossa, que papo mais tóxico, né, de positividade. Não é isso. É você entender que você, antes de você estar aqui hoje, e você tem lá quilômetros para você chegar até onde você quer, você já andou quilômetros. Você já passou por tanta coisa e você não percebeu, porque você está tão preso naquele momento, naquela passagem da sua vida que tá difícil, que você esquece que você superou um monte de coisas. Sim, esquece as próprias vitórias que você teve antes, por causa de uma coisinha ali. Então é importante a gente revisar, né, o passado, pra gente ver quanta coisa a gente conseguiu, né? Pois é. E às vezes tu não se valoriza também, né? Não reconhece. Não te reconhece, E qual que, assim, na sua opinião, qual que é a importância desse auto-reconhecimento? De você se conhecer e você perceber que você é mais do que o agora, do que o hoje? Assim, você ter autoestima, poder pessoal, vai mover você, entendeu? Porque no momento que você acredita em você, independente de pai, mãe, vizinho ou outras pessoas, você vai conseguir ter o crescimento e a autovalorização. Quando a gente não tem autoestima, fica muito difícil, porque daí tudo vai abalar você, qualquer opinião vai abalar você vai desistir por qualquer situação, entende? A sua base fica mais fraca, né? Não, exatamente. Aí tu vai ficar sempre perdido. Você não vai conseguir realizar suas metas por uma falta de, que nem tu falou, auto-reconhecimento. A gente tem que entender que a gente é importante também, né? Sim. Que a gente tem que se valorizar. E essa questão é muito, muito importante. Senão tu não vai conseguir andar pra frente. Eu lembrei, tem uma PNL do Hélio Couto, que é autoestima. E eu tô fazendo de noite até, antes de dormir. Uhum. Nossa, mas assim, ela vai reprogramando tua mente, tu vai sentindo um poder pessoal, assim, eu acordei assim, nossa, como é que muda o subconsciente quando a gente vai mudando realmente a crença, reprogramando a nossa mente, né? Tu que trabalha com hipnose sabe que muda, né? Tudo tá na mente da pessoa, né? O que ela vai criar na vida, sim, tá tudo no inconsciente, né? Que é quantos por cento é? O inconsciente é 99% praticamente. Então, né, gente? O que a gente tem que trabalhar? A gente pois nem sabe, né? O que tem ali às vezes, né? E esse processo de reprogramar, né? Eu não costumo usar essa palavra programar, eu uso significar, né? Você ressignificar aquilo que você tem, você olhar para aquilo de uma forma diferente. E é muito interessante você falar disso, porque, Isabel, quando você não consegue mudar o que está lá, porque já aconteceu, já existiu e existe. Mas se você pensar de um outro ângulo, né, do seu poder pessoal, de quem você é, de onde você quer chegar, o seu merecimento, todos esses elementos que fazem parte de você, você mudar um pouquinho a tua perspectiva, é incrível a diferença que você sente, né? Você falou da reprogramação e tal, que você está ouvindo áudios que vão te ajudar a reforçar o teu poder pessoal, o teu reconhecimento de quem você é. E isso é muito importante porque, muitas vezes, essa mudança de perspectiva do negativo positivo, do alcançar ser possível, começa assim. De você falar assim, nossa, eu posso.
Uhum. Entendeu? É um passo de cada vez que a pessoa Exatamente. Tá ali, né? Para chegar onde que ela quer. Poucos se dão conta, né? Que é um dia de cada vez. Exatamente. Um degrauzinho, entendeu? É que a gente se compara muito, Isabel. A gente olha o sucesso do outro e a gente acha difícil. E olha que interessante, né? A gente se identifica muito mais com a derrota do que com a vitória. É bem. E isso eu acho que é uma questão cultural, né? A gente está acostumado a lidar com o negativo. Ele é mais presente, digamos assim. Sim. Até a gente fala ali, eu sempre falo, quando você está mudando a mentalidade, não assista TV, não escute programas negativos, não, sabe? Porque imagina, tu vai ficar programando a mente para assistir aqueles programas criminais que tem ali na TV, ou novela, ou sei lá o que for aí, enfim. Então, a gente tem que ir mudando a mentalidade, sabe? Assistindo outras coisas que vão agregar também, sabe? Eu conheço pessoas que têm uma depressão profunda, que assiste 8 horas por dia daqueles programas de criminalidade. Sim. Então, é complicado. Vai falar para a pessoa, olha, vamos mudar essa programação, que tu tá reprogramando tua mente para coisas negativas. A pessoa, não vou mudar. Sim. Então... você está dizendo para você mesmo que o mundo é assim, né? Só pensar... a pessoa já vem conversar com você só das coisas negativas, entendeu? Já vem falando do assassinato que aconteceu, Sim. Sabe? Coisas negativas, assim. Então, é o que tá ali na mente dela o tempo todo. Então, imagina, gente, se vocês querem mudar a mente, vocês comecem pelo que vocês assistem. A programação, né, que a pessoa tá vendo ali, o que tá na mente. A pessoa assiste 8 horas de televisão por dia, muita coisa. Sim, e não é só isso, né, Isabel? É o negócio da qualidade da informação, né? Do que você assiste. Não tô nem falando questão política, questão de postura religiosa, enfim, de cada um. Cada um tem liberdade para ter aquilo que deseja. E escolher em que lugar está, o que vai fazer. E justamente por isso que quanto mais você reforça as coisas que você tem usando a televisão, a internet, as redes sociais, enfim, tudo o que está ao seu redor de informação para reforçar essas questões pessimistas, negativas, como você vai mudar isso, né? Como que você sai disso? Porque tudo que você se alimenta é assim, né? Fica tudo ali na tua mente, porque quando a gente assiste um programa, a gente se concentra muito, né? Sim. Então, acaba afetando você, mesmo que às vezes a pessoa ache que não, gente, nos afeta bastante. Afeta. E é interessante que a gente não percebe isso, né? E o nosso cérebro, Isabel, ele se alimenta do que está mais na superfície. E quanto mais sujeira você puser na superfície, mais ele vai consumir. O que foi muito fácil, né? É o mais fácil, exatamente. É o mais fácil, para poupar energia ali, não precisa. Exatamente isso, poupar energia. Poupar energia. E aí você vai automatizando, né? Os conteúdos que estão agora, por exemplo, o Reels, o TikTok, é conteúdo de 1 minuto. Então, uma informação que a pessoa fica lá assim, ó, descendo durante horas. Sim. Mas sabe o que é interessante? A gente fala de essa programação que a gente vai criando para nós mesmos, né? E a gente não percebe o quanto a gente fica preso nisso, né? Sim, eu cheguei a excluir, eu tinha um TikTok, cheguei a excluir o TikTok para mim não ficar. Instagram também, o que eu faço? Instagram, para quem trabalha com isso, precisa, a gente precisa do Instagram. Então eu posto as coisas e eu excluo. Eu excluo o TikTok, eu posto as coisas que eu tenho que fazer, até no YouTube. Postei, adeus. Você tira da sua frente. Eu tiro da minha frente, porque senão eu começo a entrar, começo a assistir alguns vídeos lá, você fica um tempão, tem um pouquinho da minha vida que eu preciso daquele tempo. Então, é isso que eu aconselho as pessoas, excluam, porque assim, chegava de noite, parece que a mente não para mais, sabe? Exatamente. Então aproveitando que você está falando sobre isso, que dicas você daria para quem quer mudar esse padrão e começar a melhorar a qualidade dos seus pensamentos, das suas crenças mesmo, como a gente estava falando? Cara, eu acho que a coisa que mais transforma a vida das pessoas é a leitura. Assim, então, se vocês querem mudar a vida de vocês, tanto financeiro, emocional, comecem a ler. Vocês vão mudar, assim, a vida de vocês muito, assim. A leitura é uma coisa que transformou a minha vida, assim. Não sei a sua, mas
o acesso aos livros, assim, gente, é muito barato comprar um livro, qualquer livro de autoconhecimento, e fora que a leitura também, ela acalma a nossa mente. Você se concentra naquilo ali, tu bota o foco, você vai estar expandindo a tua mente, não importa o conteúdo, assim, né? Um conteúdo positivo, mas é um conteúdo legal, vai agregar a vida de vocês, assim, e é uma coisa, assim, que vai transformar a vida de vocês, assim, a leitura. Sim, e a leitura é interessante, que eu sempre defendi, por ser da área de letras, né, eu sempre gostei de ler, sempre defendi que ler é um caminho para você aprender, para você mudar a sua vida, né? Quando você lê, você estimula a visualização. Mesmo que você não seja uma pessoa muito visual, mas o teu cérebro aprende a transformar aquela palavra em imagem, em som, em sensações. Então, olha que interessante, você vai estimulando realmente mais opções. Quando você consome tudo já pronto, você não tem esse trabalho, né? Você não exercita tanto. É mais fácil. Porque eu podia falar que, gente, façam meditação. Quantas pessoas vão fazer meditação? Pois é. Nenhuma vai fazer. Sim. E já existe um preconceito sobre isso, né? Sim. Então, ler vai, para quem tem esses problemas de ansiedade, vai trabalhar muito essa questão, vai ajudar você a ter uma expansão da consciência e vai melhorar a vida da pessoa também, entendeu? Porque é uma coisa de falar, gente, façam meditação, façam yoga, tipo, não vão fazer, entendeu? Não vão. Se puder, faça. Mas sabemos que é difícil, né? E parar a mente, como é um mundo muito caótico, de rede social muito intensa, a pessoa não consegue parar. Tipo, 1 minuto, assim, se concentrar na respiração dela. Eu acho que você deve ter dificuldade também no trabalho hoje em dia, né? Por causa dessa questão da pessoa não consegue ter um foco. Exatamente isso, porque são muitas coisas ao mesmo tempo e a gente desaprende a ter isso. Sim. É uma geração, assim, com muito déficit de atenção, né? Muito mesmo, e muito decorrente dessa questão, assim, das redes sociais. Então, sim. É o excesso de informação, né? É o excesso de informação. Muito grande, assim. É um problema que a gente vai ter no futuro. Sim. Que a tendência é só aumentar, né, Isabel? A tendência é só aumentar. Então vamos dar um passo atrás, vamos começar a consumir mais qualidade e menos quantidade, na verdade. Isso aí, qualidade de vida. E melhora tudo, né? Vocês vão ver. E se você gosta de rede social, você gosta de YouTube, gosta de mídias, essas coisas, escolha canais como os nossos. Aquela propaganda básica, né? Para encerrar, eu quero te agradecer muito novamente por estar aqui hoje, estar gravando comigo e trazendo para o pessoal essa perspectiva diferente sobre o que você faz, tudo que você trouxe de arquétipos, de crenças e de manifestar e tudo isso. E eu quero que você diga para as pessoas aonde eles podem encontrar esses conteúdos que você produz, por favor. Quais redes você está e o nome dos seus canais, por favor, Isabel. Eu tô no Instagram, @despertarcomisabel. Lá eu trabalho mais as questões das leituras terapêuticas relacionadas a tarô. Mas lá no YouTube é conteúdo mesmo, é conteúdo relacionado a arquétipos, a lei da atração e espiritualidade. Às vezes eu posto alguma coisa relacionada também a autoconhecimento, como tu tava falando ali. E são essas duas no momento que eu tô trabalhando. Sim. E você faz atendimento também? Sim, eu faço atendimento de leitura do tarô no momento, assim. Eu fazia atendimentos de reiki antigamente, mas agora eu trabalho mais com o tarô. Entendi. E no Instagram e no YouTube as pessoas têm o acesso ao teu contato lá, certo? Bem, tem lá. Muito bom. Então é isso, eu quero agradecer novamente você e ao pessoal que acompanhou a nossa conversa aqui hoje e dizer que tanto a Isabel quanto eu estamos aqui produzindo conteúdos para te ajudar a ter mais qualidade de vida, mais saúde mental, mais autoconhecimento. E a temporada do podcast História da Linguagem está só começando, tem muito mais por aí, tá certo? Obrigado, pessoal, e até o próximo episódio. Tchau. Tchau, Isabel. Obrigado. Tchau, gente.